Saudações a todos, aqui é Douglas Lisboa mais uma vez. Quero mais uma vez agradecer a você que está me acompanhando, a você que está dando uma olhadinha nesses vídeos. Eu sei que a qualidade não está das melhores, tentarei corrigir assim que possível, especialmente o áudio. Bom, eu queria aproveitar o mundo inteiro está voltando suas atenções para os Estados Unidos para comentar um pouquinho sobre uma questão específica que surgiu na campanha deste ano. Bom, como vocês devem imaginar, hoje tem início, de fato, as eleições presidenciais nos Estados Unidos e o mundo inteiro está interessado em saber o que vai se passar por lá, qual será o resultado. É uma disputa acirradíssima. Nenhum instituto de pesquisa até o momento conseguiu cravar qual o favorito, especialmente porque há estados em que a disputa está realmente empatada, são estados-chave, estados que costumam determinar o resultado final da eleição. Bom, do lado nós temos a Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos atualmente, né? O Joe Biden foi vitorioso em 2020, tendo ela como vice. Do outro lado, nós temos o perdedor de 2020, Donald Trump, que tenta mais uma vez voltar à Casa Branca. É uma disputa, como eu lhes falei, muito acirrada, imprevisível, o que mostra também a força do ex-presidente Trump, na medida em que não, apesar de toda a circunstância que resultaram em sua derrota em 2020, a pandemia, toda toda a discussão e acusação de fraude eleitoral, apesar de tudo isso, se mostrou ainda o mais forte, o mais viável candidato do campo republicano, né? Do campo mais à direita, conservador dos Estados Unidos. Bom, mas por que eu estou detendo sobre esse assunto? Bom, como eu lhes disse, o mundo inteiro está prestando atenção nessa eleição. Então, não se trata aqui de nenhum espírito de vira-lata falar sobre essa eleição. Ela terá repercussão no Brasil, especialmente porque o Brasil, na figura do presidente Lula, já declarou qual seria seu candidato preferido. Lula declarou-se a favor da candidata Kamala Harris. Isso é um assunto para uma outra oportunidade de falarmos, se isso cabe ou não. O fato é que todo mundo espera alguma coisa dessa eleição. Ela vai mexer no tabuleiro geopolítico mundial, não há dúvida. Bom, o que eu queria comentar sobre nesse vídeo é mais uma tendência que tem se observado nesta campanha eleitoral nos Estados Unidos, que gira em torno de uma estratégia argumentativa de chamar o Donald Trump de fascista ou nazista. Aqui no Brasil, esse tipo de retórica, esse tipo de argumentação, ela já foi abusada muitas vezes, de modo que já se tornou rotineiro você ouvir alguém da esquerda sempre está achando o seu adversário de fascista, independentemente dessa descrição ser precisa ou não. Basta estar do outro lado, a pessoa vai ser chamada de fascista. Nos Estados Unidos, isso está sendo uma novidade. Os americanos estão lidando pela primeira vez com uma situação em que um candidato ele é taxado explicitamente como um fascista, inclusive pela própria Kamala Harris. Em uma entrevista durante essa campanha, ela foi perguntada se ela achava que o Donald Trump era fascista ou não, e ela disse de pronto,
Sim, eu acho que é. Agora, pensemos de uma maneira um pouco mais fria a respeito desta acusação. Quais são os fatos que levariam o Donald Trump a ser considerado um fascista, um nazista? Temos em mente o que significa ser um fascista, historicamente. Trata-se de um tipo de ideologia inspirada no socialismo, que tem como um dos seus elementos o domínio completo da sociedade pelo Estado. Ou seja, a economia passa a ser gerida exclusivamente pelo Estado. Teríamos até mesmo uma forma de policiamento a respeito do que é dito pelas pessoas, uma espécie de polícia ideológica, tá? A própria manifestação do pensamento seria cerceada, tá? Seria limitada o máximo possível. Eventualmente teremos ataques a grupos minoritários, tá? Sem contar, é claro, o método da violência como um princípio político. Isso tudo caracteriza o fascismo. Isso tudo foi utilizado no fascismo histórico, né, pelo Mussolini. Então, é um regime antidemocrático, domínio total da sociedade pelo Estado, utiliza-se da força para impor seu ponto de vista, e mesmo é contrário a qualquer manifestação livre de ideias, sobretudo ideias que contrariem esse tipo de regime. Temos uma retórica militarizada, uma estética militarizada, para ser mais preciso, e esse elemento socialista que eu lhes disse, né? A economia fascista é uma economia alheia ao livre mercado. Agora, pensamos nesses elementos todos que eu lhes disse, não há nada no Donald Trump que remotamente se pareça com o que historicamente chamamos de fascismo. Primeiro que nós não precisamos especular o que seria um governo Trump, como ele agiria na Casa Branca, quais as consequências poderíamos esperar, que já vimos isso na prática. Donald Trump foi presidente entre 2016 e 2020, e em momento algum ele implantou algum tipo de governo, algum tipo de estrutura estatal que se remotamente lembre o que foi o fascismo. Donald Trump agiu dentro do que rege a sua Constituição. Todos os seus atos políticos eles estavam circunscritos pela Constituição americana. Isso é exatamente o inverso do que historicamente vimos no fascismo. Ademais, Donald Trump ele reiteradamente tem defendido a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Ele constantemente vem criticando tentativa de se impor restrições, limitações à manifestação do pensamento. Prova disso é que, logo após o resultado de 2020, logo após ele ter sido derrotado, ele foi banido do Twitter. Ou seja, não foi ele que impôs uma limitação à manifestação pública do pensamento, a manifestação pública das opiniões das pessoas. Ao contrário, ele foi alguém que sofreu justamente esse tipo de restrição de ideia, de circulação de ideias. De novo, e aqui há uma discussão sobre a liberdade de expressão. Uma coisa é defender que a pessoa tenha condições de se manifestar publicamente, de dizer o que ela pensa. Outra coisa é concordarmos com isso, tá? Não é porque eu defendo que uma pessoa tem o direito a criticar
minorias que eu concordo com as críticas que essa pessoa manifestou. Essa é uma divisão importante. Mas voltando ao tema, Donald Trump sofreu essa restrição à circulação de suas ideias, tá? Tanto é que ele só foi retornar ao Twitter, acho que há menos de um ano, tá? Quando o Elon Musk comprou essa rede social. Não há também no histórico do Trump, em suas políticas econômicas, nenhum traço desses modelos fascistas barra socialistas que foram adotados pelo Mussolini. Claro, Donald Trump ele tem uma certa resistência, tá, a visão capitalista de troca, de comércio entre as nações. Ele claramente tem uma maior inclinação para o que poderíamos chamar de protecionismo. Mas ainda assim, isso não é marca de um regime fascista. Vários estados democráticos, que pelo menos reconhecidamente democráticos, adotam uma ou outra política protecionista. Podemos discutir se é boa ou ruim, mas não é uma marca de um estado fascista. O Brasil adota esse tipo de política, a França já adotou esse tipo de política, então isso por si só não caracteriza o Trump como um fascista. Temos também toda a discussão sobre a maneira como as minorias são tratadas pelo Trump e pelos seus apoiadores. Bom, isso aqui nós temos que olhar simplesmente os dados. O Trump é, de todos os candidatos republicanos, aquele que teve a maior expressão de votos, o maior número de votos entre pessoas negras. O Trump é também o que conseguiu, dos candidatos republicanos, o maior número de votos de mulheres e latinos. Ou seja, Donald Trump, no espectro republicano, ou seja, dentre aqueles candidatos que estão um pouco mais à direita, mais inclinados para o conservadorismo, é aquele que teve maior votação de negros, latinos e mulheres. Três minorias importantes nos Estados Unidos. Três minorias que têm um peso expressivo no resultado final das eleições. Bom, como é que essas pessoas supostamente hostilizadas pelo Trump continuariam a querer votar nele? Não casa muito bem esse argumento. Ele não faz muito sentido. Um outro exemplo, até mais interessante a esse respeito, tá? De respeito ao papel dos judeus na campanha do Donald Trump e o que foi a relação dos judeus com os estados nazistas lá no início do século passado, na metade do século passado. Veja, o nazismo, tá? E aqui eu não farei não utilizarei nenhum tipo de eufemismo, porque, bom, isso é um vídeo em um canal muito pequeno, tá? Eu não preciso ter esse tipo de preocupação. Mas o nazismo, ele sempre foi antissemita. O antissemitismo sempre fez parte do discurso nazista, tá? E que foi posto em prática posteriormente. Mas Donald Trump não é e nunca foi antissemita. Isso é algo que contraria ainda mais esse discurso de tentar associá-lo com o nazismo. Aliás, contraria de uma maneira até mais evidente. Tá? O gênio do Donald Trump é judeu. Assim como é judia a pessoa que mais fez doações para o Trump nesta campanha. É engraçado até pensarmos isso. Veja, o Elon Musk, ele doou, creio que aproximadamente 70 milhões de dólares para a campanha do Trump, mas ele não é o maior doador do Trump. A maior doadora para a campanha do Trump é uma mulher chamada Miriam Adelson.
que é judia, tá? Uma herdeira, tá? Mas uma judia que enxerga no Donald Trump um forte aliado do Estado de Israel. E o Estado de Israel, ou pelo menos muitos dos seus cidadãos, encaram na eleição do Donald Trump como algo muito positivo, muito mais positivo do que a eleição da Kamala Harris. Então, nós temos um apoio expressivo de mulheres, um apoio expressivo de negros, um apoio expressivo da comunidade latina e um apoio ainda mais expressivo dos judeus. Ou seja, Donald Trump não é o inimigo das minorias, não é o inimigo dos judeus, ele não é antissemita. Ele não adota uma política socialista barra fascista na economia. Ele não pretende impor nenhum tipo de censura às pessoas. Então, fica difícil, na prática, taxá-lo como um fascista. Claro, dizer que Donald Trump não é fascista não quer dizer necessariamente que nós passaremos a concordar com o que ele diz. Não quer dizer necessariamente que ele tornou-se o melhor representante da democracia. Tornou-se um grande aliado da democracia. Não necessariamente. Mas é evidente que é preciso, à luz de uma análise mais racional, tratá-lo com um mínimo de respeito, pelo menos. Tá? Essa disputa, como eles dizem, ela está no momento no centro das atenções. O mundo todo está olhando para ela. E à medida em que tentam-se pintar o Trump como um fascista, como inimigo da democracia, nós também percebemos argumentos sem precedentes por parte da esquerda americana contra ele. Que nenhum outro candidato sofreu tantas acusações, especialmente acusações como essa, que envolve seu apreço ou não pelo nazismo, quanto o Trump. Bom, claro, se esses argumentos ainda não servem, eu citaria ainda para vocês o fato de que o Trump foi vítima de 2 atentados contra a sua vida. Então vejam, o nazismo tem a violência como princípio de política, sendo que partiram da esquerda e não do Trump e dos seus apoiadores violência nessa campanha. O Trump foi fisicamente agredido. Por muito pouco ele não perdeu a vida ao vivo, no comício. Além do fato de que nem na economia, nem no tratamento das minorias, nem no tratamento da liberdade de expressão, nós temos algum traço do que chamamos de nazismo. Tá? Então é evidente que o Trump não pode ser chamado de fascista. Tá? O que devemos prestar atenção é justamente a diferença entre o que se diz e o que se faz. Tá? É entendermos que as mesmas pessoas que estão acusando o Trump de ser fascista são aquelas que estão propondo imposição à liberdade de expressão. São essas mesmas pessoas que querem censurar as pessoas nas redes sociais. Essa é uma diferença importante. E isso, inclusive, é um dos problemas que nós estamos presenciando atualmente, sobretudo com a tal dependência que nós temos das redes sociais. As pessoas prestam muito mais atenção no que é dito e não no que é feito. As pessoas estão cada vez mais dependentes desse mundo das aparências. O mundo das aparências e das palavras. E não o mundo do real, o mundo da efetivação desse discurso. Que o Trump tem uma retórica agressiva, isso é fato. Agora, que isso se traduza em ações agressivas contra os cidadãos americanos, isso não é verdade.
Essa diferença importante que deve ser considerada, certo? Bom, dito isso, eu agradeço mais uma vez a você por ter acompanhado até aqui, tá? Espero que tenha gostado desse vídeo. E até a próxima, tá? Deus abençoe. Abraço.